Educação à distância, mudando realidades. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Instituto Federal de Rondônia, campus Porto Velho, Zona Norte. Eu sou a professora Thelma Fortes Medeiros, professora formadora da disciplina de didática, e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a organização do trabalho pedagógico no processo de planejamento e avaliação. Eu vou iniciar a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de estatura mediana, cabelos no ombro, na cor castanho escuro, eu estou usando óculos, eu estou com um vestido rosa, estampado com estampas azuis, estou usando brinco, estou usando anel, uma pulseirinha no braço, estou com uma sandalinha alta. Eu estou no estúdio de gravação do campus Porto Velho, Zona Norte. Nós temos uma parede branca, atrás de mim, com linhas, com pontos que se interligam na cor cinza, e ao lado eu tenho uma frase escrita na cor verde com a seguinte frase: EAD mudando realidade. O meu sinal na comunidade surda é Thelma. Então hoje, na nossa aula, nós vamos estudar especificamente sobre a organização do trabalho pedagógico no processo de planejamento e avaliação. Partindo para os elementos práticos da didática, a gente vai compreender quando é que os principais elementos sobre o planejamento eles se encontram no fazer pedagógico do professor. E a avaliação como sendo uma constituição ou uma averiguação, uma verificação desse processo de planejamento. Ou seja, a avaliação ela vai estar sempre implícita no processo de organizar e dirigir as situações de aprendizagem. Mas por onde começa o planejamento? A gente coloca aqui para ilustrar essa nossa breve abordagem, trazendo aqui uma pequena mensagem, de um filme, de um livro muito bem conhecido, que é o livro chamado da Alice no País das Maravilhas. E aí, em um determinado momento do livro, ela começa um diálogo com o gato. E ela começa, em meio à sua situação, que ela estava perdida, ela olhou para o gato e falou: "Pode dizer-me que caminho devo tomar?" "Isto depende do lugar para onde você quer ir", respondeu o gato. "Mas eu não tenho destino certo." E aí o gato respondeu: "Neste caso, qualquer caminho serve." Então, para o professor que tem uma intencionalidade pedagógica, ele não pode pensar em perseguir qualquer caminho. Se ele vai percorrer qualquer caminho, ele pode chegar em um resultado que ele não gostaria. Então, o caminho certo é o caminho do planejamento. Ou seja, claro que a Alice não tinha como planejar a sua saída, naquele país ali, mas ela estava se organizando para que caminho ela tinha que seguir. E nós, muitas vezes, quando vamos organizar a nossa aula, a gente para dizer que caminho eu vou seguir. Mas para eu seguir esse caminho, eu preciso conhecer algumas realidades, como, por exemplo, conhecer os meus alunos, saber o que meus alunos sabem, conhecer o conteúdo que eu vou ensinar. Eu preciso primeiro, essa é a primeira grande competência do professor elencada pelo Felipe Perrenot. Ele diz que é preciso conhecer para poder ensinar. Ou seja, a primeira premissa é você conhecer o conteúdo que você vai trabalhar. Então, essas variáveis para você conhecer, para você iniciar o seu planejamento, ele faz parte da organização do trabalho pedagógico, porque o trabalho pedagógico ele inicia-se no processo do planejamento. Quando você vai receber uma turma, você vai fazer seu planejamento, você vai organizar a sua aula, e aí você consegue entender o que é planejamento. Entrando bem na questão do que é o planejamento, a gente pode dizer que esse planejamento ele tem a seguinte característica: ele é um processo de organização de determinada ação. Quando você quer realizar uma determinada ação, você vai se organizar para isso. Ou seja, para ele ter sucesso, ele deve ter uma definição da melhor maneira como eu vou realizar essas ações. E aí, como é que eu
estabeleço essas metas, os objetivos previamente definidos, eu vou estabelecer que ações eu vou fazer, a primeira, a segunda, a terceira, e isso a gente fala que são as etapas, né? E aí vou estabelecer os prazos para o seu desenvolvimento e a operacionalização, considerando todas as condições existentes, todas as variáveis possíveis para ter sucesso ou não. Isso se dá em tudo na vida. Em tudo na vida você precisa se organizar e se planejar. Mas na docência, especificamente, é uma condição primeira, porque professor nenhum ele vai para a sala de aula sem ter planejado o que ele vai trabalhar, sem ter preparado suas atividades, sem ter preparado seus momentos de acolhida com o aluno, os momentos de direção de cada ação e cada atividade. Então, a condição do planejamento é a condição primeira da organização do trabalho pedagógico. A gente sabe que hoje existe até o momento do planejamento do professor. As paradas das reuniões pedagógicas, as paradas de avaliação. Então, todos esses momentos são momentos em que o professor para se planejar e pensar reflexivamente sobre a turma que ele está trabalhando, como ele vai poder trabalhar. Aí, nós podemos dizer que esse planejamento ele assume uma importância fundamental em todo o processo. Por quê? Porque ele deve ser uma atividade consciente e sistemática. Ou seja, nessa tomada de consciência, o professor deve ter em mente que o centro de todo o planejamento ele está na aprendizagem ou no próprio desenvolvimento ou nos estudos dos alunos. Ou seja, é a partir daí que o professor toma como base a sua organização. E esse trabalho, ele varia muito a sua complexidade, né? Mas ele não pode pensar exclusivamente a sala de aula. Ele está ligado a outros fatores sociais, a outras situações e considerar, sobretudo, a experiência de vida dos alunos. É um dos elementos que deve entrar como ponto de partida para o seu planejamento. Nesse processo de racionalização, porque ele é racional, ele é organizado, ele se caracteriza fortemente com essa atividade, o professor ele deve pensar na sua organização e a coordenação de toda a ação docente, ou seja, articulando a atividade escolar e a problemática do contexto social. Essa escola que antes não pensava, né, nos contextos sociais, já nessa perspectiva de uma escola da atualidade, é a escola que pensa, sobretudo, os contextos sociopolíticos, sociais e econômicos que interferem diretamente na sala de aula do professor. Até mesmo quando o aluno chega e diz, nossa, está quente, nunca mais choveu, isso é um aspecto ambiental, mas tem uma ação social, né? Uma ação que impacta diretamente a ação humana sobre as nossas vidas. Quem vive nessa ação social são todas as pessoas. Eu não digo ação social de assistencialismo, mas é uma ação, uma prática social do cuidado do meio ambiente. Então, isso é conteúdo de ensino, isso está constantemente dentro das nossas salas de aula, nos nossos debates que a gente tem constantemente durante a sala de aula. Agora a gente vai ver as funções desse planejamento. Ele é importante, ele é necessário, ele é um planejamento que se faz, é condição primeira, né, da ação docente, mas ele tem sua função principal, que é racionalização, a organização e a coordenação do quê? Do trabalho pedagógico, fazendo com que o professor evite improvisação, caia na rotina e ofereça um ensino de qualidade para os seus alunos. Ou seja, no meu planejamento tem que estar muito claro os meus princípios, as minhas diretrizes, os meus procedimentos do trabalho docente. É lá que eu vou estabelecer todas as minhas diretrizes pedagógicas, metodológicas, da minha aula, da minha disciplina que eu vou trabalhar. E ele deve expressar vínculos entre o posicionamento filosófico, político e pedagógico e as ações efetivas que o professor irá realizar na sala de aula. Não esquecendo
que o planejamento como um todo, ele deve trazer os objetivos, os conteúdos, os métodos e formas organizativas do ensino. Ou seja, o professor, ele vai dizer, a gente vai fazer dessa forma, nessa organização, com esse objetivo que a gente deve perseguir e alcançar ao final do estudo dessa unidade de ensino. Aqui a gente organizou o quadro bem pontual. Quando a gente fala que é importante, são importantes os objetivos, os conteúdos, os alunos, que são o nosso principal interesse, as metodologias e técnicas e a avaliação, a gente traduz de forma que o aluno consiga entender, pensando assim, os objetivos, para que ensinar? Para que ensinar? E é um questionamento que a gente se faz constantemente. Para que eu vou ensinar meus alunos? Então, esses objetivos, eles sempre vão antecipar resultados e processos esperados do trabalho conjunto do professor e o aluno. Ou seja, eu quero ensinar determinado conteúdo para que meus alunos consigam compreender essa relação da prática humana com o meio ambiente. Ali, o que eu vou ensinar? O conteúdo é o quê? É a forma. Os conteúdos, eles são a base objetiva. Vamos supor, qual é o tema dessa questão que eu estou apontando? O meio ambiente. O que eu vou ensinar? Sobre o uso, o cuidado do meio ambiente. A quem ensinar? Então, os estudos, eles sempre vai se converter numa necessidade para o aluno. Ou seja, o aluno, ele cria a necessidade. O professor, ele contribui. Mas o professor, ele vai vir como esse mediador que vai canalizar a necessidade do aluno à atividade, ou seja, transformando em uma atividade significativa e funcional para o aluno. O aluno compreendendo que isso é importante e eles cria-se essa necessidade, os meus métodos e técnicas é como é que eu vou dinamizar e fazer para que os alunos consigam aprender. E aí, é nessa relação objetivo-conteúdo, que aí a gente faz aqui, nessa relação aqui, entre esses dois, que eu vou estabelecer o como ensinar, o que eu quero alcançar e o que eu vou ensinar para os meus alunos. Então, eu vou fazer essa junção e eu vou aproximar para que o aluno consiga compreender que é importante, que a relação objetivo-conteúdo, elas são intrínsecas, elas se complementam. Por fim, eu tenho a avaliação. A avaliação é a ação e a reflexão, ou seja, é o momento em que eu vou pensar que se tudo que eu fiz, né, que eu realizei essa atividade, se foi feita alguma coisa positiva e qual foi o resultado que a gente teve para chegar a todo esse percurso formativo de acordo com o conteúdo. Então, o conteúdo ele sempre vai começar lá com o seu objetivo, trazendo todo o encadeamento, se aproximando. E isso passa a ser uma base de planejamento do professor. O professor vai sempre pensar nessa perspectiva de que eu preciso ter um objetivo, eu preciso ter um conteúdo, eu preciso ter uma ação metodológica e uma avaliação de tudo aquilo que eu estou fazendo. Então, esses são os passos principais para um planejamento, para uma organização do trabalho pedagógico. Ainda podemos dizer que os professores, antes deles tomarem essas decisões, né, do seu trabalho, ele deve caracterizar o antes. Há até quem brinque, né, que o professor é quem trabalha antes, durante e depois. E aí, vamos pensar um pouco aqui nessa questão. Ou seja, o antes é o momento em que o professor vai refletir sobre essa ação. Ou seja, ele vai pensar, lembra lá dos objetivos que ele quer alcançar, o como ele vai apresentar esse conteúdo para o aluno, o tema, né, um pouco delicado, por onde eu vou começar? E aí a gente sabe que a gente vive inúmeras polarizações, sobretudo, há quem defenda o meio ambiente, há quem não gosta do meio ambiente. E aí, como eu vou começar, já que o tema, isso tudo são perguntas indutoras, perguntas reflexivas, para que ele possa pensar antes dele colocar em prática o seu planejamento. Vou começar contando uma história? Será que é importante? Que perguntas podem ser feitas? Onde é preciso aplicar estes conteúdos? E aí isso aqui tem uma relação
com a funcionalidade, né? Como posso avaliar o desempenho dos meus alunos, a avaliação, e que recursos eu posso usar para essa aula. Então, antes de você iniciar o seu planejamento, algumas perguntas básicas para que você pense e diga assim: olha, são perguntas que poderão vir para o meu aluno. Por que eu tenho que estudar isso? Por que isso é importante? Onde eu vou aplicar isso? Então, são perguntas de reflexão que você já tem que ir com algumas respostas pensadas, refletidas e amadurecidas para você conseguir ter êxito e trabalhar o seu planejamento de forma que você responda minimamente essas perguntas. Aí nós temos o depois. Depois da reflexão da ação. Ou seja, esses objetivos foram alcançados na aula? O que é preciso mudar para aperfeiçoar tudo isso, essas ações educacionais junto aos meus alunos? O que devo replanejar e o que devo manter? Ou seja, é um momento em que o professor para e diz assim: peraí, eu vou passar uma peneira aqui, vou dizer o que fica, o que não fica, o que foi bom e o que não foi. Porque o ato de planejar, ele requer constantemente avaliação. E se isso não deu certo? E se isso foi de uma outra forma? E se acontecer essa situação? Porque iniciamos o ano de 2000, todo mundo com seus planejamentos prontos. Aí, em março do ano de 2000, foi declarada a pandemia. E aí, todo mundo teve que se replanejar e fazer um novo planejamento. Por quê? Porque estávamos vivendo um contexto histórico atípico, totalmente impensável, né? Nas mais variações mentais, ninguém jamais imaginou que iria viver aquilo. Ou seja, a gente pensa que está com o planejamento pronto, mas ele tem uma característica fundamental: ele é flexível. Ele é flexível e passível de ser ajustado. Essa é uma característica maravilhosa que a gente tem disponível aí nesse ato de planejar. Ainda podemos dizer que neste processo de planejamento das ações do ensino e aprendizagem são elaborados vários produtos que servem de subsídios, como o planejamento educacional, né, o planejamento macro, o projeto do currículo da escola, como é que ela funciona, o plano de disciplina da sua disciplina integral e de sua disciplina pontual, o plano de ensino ou a sequência didática. Então, todos estes produtos aqui, esses 4, eles estão dentro do projeto político-pedagógico e tem como referência principal dentro de uma escola a ação do projeto político-pedagógico, que é o projeto macro, o projeto orientador de toda a ação e toda a organização do trabalho pedagógico. Por isso, a gente deve entender, principalmente, que esse é um dos pontos primordiais da educação escolar, é a organização do trabalho pedagógico, porque é ele que vai dar toda a sequência, toda a organização das atividades dentro do planejamento, a execução e a avaliação, visando atingir um determinado fim. Ou seja, é quando a gente precisa parar, pensar, planejar, organizar e direcionar a nossa ação enquanto docente. Podemos ver que também um outro aspecto importante, que é o que referenda toda a nossa ação, ou seja, o momento máximo do nosso planejamento, é pensar no processo de avaliação. Não a avaliação como fim, mas a avaliação como uma análise criteriosa de todo esse planejamento. A gente, para entender a avaliação, a gente precisa ver que a avaliação é uma tarefa didática também, ela está inserida nesse contexto e ela é didática, necessária e permanente do trabalho docente, que deve acompanhar passo a passo o processo de ensino e aprendizagem. Então, é uma tarefa complexa, não é uma tarefa fácil, que não se resume à realização de provas e à atribuição de notas. Ou seja, a avaliação é o momento em que aquele planejamento organizado, sistematizado, ele foi colocado em prática. Então, como é que eu vou saber se atingiu ao fim, ao objetivo proposto? O que eu mais quero com a didática? Com o que o processo de ensinar e aprender? Eu quero que meus alunos aprendam. Então, a avaliação vai ser o mecanismo necessário e essencial
para que eu observe se aquela minha prática, aquela ação, ela atingiu o objetivo. E eu só ensino quando o meu aluno aprende. Se eu ensinei ele e não aprendeu, eu vou ter que ensinar de uma outra forma. Aí eu vou buscar o recurso das metodologias, ajustar, adequar, estabelecer novos objetivos para que esse aluno consiga aprender. Quais são as características da avaliação escolar? A avaliação escolar, ela tem sempre uma relação objetivo, conteúdos e métodos. Ou seja, ela deve possibilitar a revisão do plano de ensino para o professor. Lembra que eu falei? Ela é reflexiva, ela é flexível, ela é passível de ser mudada. Por quê? Porque se eu não atingir esse grau maior aqui de objetivo, conteúdos e métodos, eu tenho que rever tudo isso. A avaliação ajuda a desenvolver as capacidades e habilidades nos nossos alunos e volta a ser a atividade prioritariamente dos alunos. A avaliação ela deve ser objetiva, né, pontual, deve ajudar a autopercepção do professor e reflete valores e expectativas do professor em relação ao seu aluno. Então, no momento que eu organizo a minha avaliação, eu devo levar em consideração vários aspectos. E um deles que eu quero trazer aqui para a nossa aula é a singularidade de cada aluno. Porque, às vezes, o professor estabelece um objetivo que é um objetivo até inalcançável para todos os alunos. Então, a gente tem que ver bem o que o Vygotsky nos chama a atenção, o desenvolvimento real do aluno e o desenvolvimento potencial. Aonde que eu quero que o meu aluno tenha essa capacidade de chegar e onde eu vou intervir, como eu vou intervir, são os meus métodos, é a minha mediação com relação ao meu planejamento, à minha ação didática. Mas o ponto de partida, eu falei anteriormente, né, que nós o ponto principal para a didática é você conhecer o conteúdo para ensinar. Perrenot já fala isso. E aí o Vygotsky fala assim, que a gente precisa conhecer o aluno também, um outro saber, um outro conhecimento. Saber o que o aluno sabe é um ponto de partida muito interessante para a organização e planejamento da organização do trabalho pedagógico tenha sucesso. Saber o que o meu aluno sabe, que é chamado o nível de desenvolvimento real do aluno e saber onde eu quero chegar com aquele aluno. Quando eu estabeleço o objetivo de onde eu quero chegar, há um outro elemento a ser considerado, é que a sala não é homogênea. Nós temos sala heterogênea e pessoas que estão em diversos níveis de conhecimentos. Então, nós temos alunos que estão em um nível avançado, outro inicial, alguns alunos que conseguem estabelecer relações porque têm uma dinâmica de vida familiar, cultural, muito mais abrangente que outro aluno, que é mais limitado. Então, tudo isso incide ao atingir esses objetivos estabelecidos pelo professor. Então, é muito perigoso quando eu estabeleço um objetivo para toda a turma que é tão heterogênea, né? Eu pensando que eu estou estabelecendo um único objetivo para uma turma homogênea. E nós não somos iguais porque nós temos as nossas singularidades, as nossas diferenças, as nossas capacidades de estabelecer relações muito diferenciadas uns dos outros, né? Isso tem relação com a nossa experiência histórico, cultural, familiar, como a gente consegue estabelecer mais relações. Muitos dizem assim, nossa, o aluno A é mais inteligente que o aluno B. Não, o aluno A ele é mais experiente culturalmente. É uma criança que viaja, uma criança que tem relacionamento em vários outros grupos sociais. Então, essa criança ela é muito mais experiente. E nesse processo de mediação que Vygotsky fala, a gente sabe que esse aluno mais experiente pode ajudar o aluno menos experiente, inclusive com a cultura escrita, né? Com os códigos escritos produzidos pela humanidade. Então, isso facilita quando o professor leva em consideração essa a realidade de cada aluno. Isso é muito interessante. Então, no processo de avaliação também, ele é extremamente importante por isso. Aqui, a avaliação, Libânio nos diz que é um ato pedagógico. Então, a avaliação ela não vai estar longe
do que seja o ato pedagógico. Ela vem complementando, né? Nela, o professor mostra suas qualidades de educador. Então, aqui não é só o aluno que está sendo avaliado, o professor também. Na medida em que trabalha sempre com propósitos definidos, em relação ao desenvolvimento das capacidades físicas e intelectuais dos alunos face às exigências da vida social. Ou seja, a gente entende que o professor, e aí é o que eu falei anteriormente, o professor ele sempre deverá levar em consideração a vida, a experiência social, cultural que o aluno traz para a sala de aula. E um ponto de partida para conhecer é conhecer o aluno, né? Para saber o que o aluno sabe. É a organização dos conhecimentos prévios, sistematizar, saber o que o aluno sabe é um excelente ponto de partida para a organização do trabalho pedagógico. As nossas referências, né, baseada aí na obra de José Carlos Libânio, a didática, que está disponível em minha biblioteca, e a História das Ideias Pedagógicas, também de Demerval Saviani, que eu acredito que está disponível também na minha biblioteca. Como frase final, a gente diz que o trabalho educativo é o ato de produzir, gente, direta e indiretamente, intencionalmente em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente, pelo conjunto dos homens, para que eles se tornem humanos. Então, a gente não tem outra função dentro do ato educativo que não seja ajudar as pessoas a se humanizarem, a se tornarem mais humanas. E com isso a gente encerra mais uma aula. Até a próxima! Educação à distância, mudando realidades.